Olá pessoal, hoje a gente está aqui no novo programa do Ideias Esquerda, uma edição especial em que a gente quer apresentar a nossa segunda revista, a primeira impressa, que tem um especial sobre o mundo do trabalho hoje. E para fazer essa apresentação e debate sobre o mundo do trabalho, a gente convidou a Daphne Helena, que está aqui com a gente, que é economista formada na Unicamp e também trabalhadora do metrô de São Paulo. Então a gente vai conversar um pouco agora sobre a anatomia, Daphne, que foi o artigo que você escreveu na revista, da classe trabalhadora brasileira. Vamos começar com uma questão assim que se coloca para muitos trabalhadores, e mesmo na esquerda. A gente pode falar que a classe trabalhadora brasileira está diminuindo ou ela se mantém como um grande contingente, uma das principais classes trabalhadoras do mundo? É um contingente realmente gigantesco, assim. Quando a gente foi olhar os dados, a população do país é de 207 milhões. E quando a gente pega os trabalhadores, a força de trabalho, né, que engloba tanto os desempregados quanto os ocupados, é cerca de 102 milhões de trabalhadores. A população economicamente ativa no país. Isso, exatamente. Esse contingente equivale à 12ª maior população do mundo. Então, é algo que realmente, quando a gente foi pesquisar e ver, quando eu fui olhar os dados, algo que me surpreendeu, porque é uma classe trabalhadora que é gigantesca. É um dos maiores proletários. A gente pode dizer, contra as teses que diziam que a classe trabalhadora tinha acabado, tá aí o proletariado brasileiro. Exatamente, que é um dos maiores do mundo, com certeza. E dessa população, qual que é a porcentagem, em números assim, mais ou menos, de trabalhadores que estão empregados agora? Porque eles falam na população economicamente ativa e depois tem o que se chama de ocupados, né? Isso. Ocupados e empregados. Isso. Quanto que é mais ou menos isso? Cerca de aproximadamente 90 milhões, né? Porque hoje no país são 14 milhões de desempregados. Então é aproximadamente 90 milhões, talvez um pouco menos hoje, né? Porque os dados, quando a gente foi coletar os dados, eles estão um pouco atrasados, né? São de 2015. Mas então desses 90 milhões de ocupados, uma parcela importante está empregada, com carteira, etc. E uma parcela é de trabalhadores informais? Uma grande parcela é de trabalhadores informais. 43% dos trabalhadores que estão ocupados, eles estão em postos informais. Seja empregados em empresas privadas, sem carteira assinada, seja, por exemplo, trabalhadoras domésticas sem carteira assinada, que é a grande maioria das domésticas também, diga-se de passagem, ou então que são trabalhadores conta própria, que é um tipo de especificação que o IBGE usa para quem vive do próprio trabalho, mas não emprega outras pessoas. E que no Brasil, especialmente, tem uma relação grande entre você aumentar em momentos de crise econômica, aumentar o contingente de trabalhadores que são conta própria. Porque a grande maioria desses trabalhadores ganha R$1.500, mais ou menos, um pouco menos até, eu acho. A faixa menos que 2 salários de renda. Então são trabalhadores conta própria, às vezes são pessoa jurídica, parece um microempresário, mas Isso. Você vai ver ele ganha menos de 2 salários mínimos. Exatamente. Ou alguns são microempresários, né? Tem 5 milhões deles que são microempresários, mas tem gente que não tem CNPJ. É o cabelô que vende coisa no trem, os vários trabalhadores que vendem comida na rua, enfim, é isso. Então a gente pode dizer que desses 90 milhões, quase metade, pelos dados que você colocou, são de uma realidade do trabalho informal no Brasil. Sim. Ou seja, a gente pode dizer que a precarização do trabalho no Brasil é uma marca fundamental da realidade do trabalho, né? Sim. E aonde se vai evidenciar essa precarização? Tem setores mais específicos onde esse trabalho informal vai se dar mais provavelmente nas grandes megalópolis do país? Como que se configura a informalidade do trabalho no Brasil? Na verdade, assim, o trabalho informal, ele tem, do ponto de vista das regiões,
a gente pode dizer que o Nordeste é um dos campeões em trabalho informal. É interessante ver isso, assim, porque o Nordeste é um contingente populacional, é o segundo maior contingente populacional, se a gente for pegar pelas regiões do país. E tem uma grande massa de trabalhadores na informalidade. As megalópolis que são mais desenvolvidas, então São Paulo, no sul e sudeste, né, é onde predomina um trabalho que ele é formal, onde tem mais trabalho formal, né? Isso numa realidade, num país que o que marca a realidade do país é o trabalho informal. E tem outro aspecto também que é interessante, que me chocou também na revista, que existe um grande contingente de trabalhadores, são 5 milhões, se eu não estou enganada, de trabalhadores, que não tem nenhuma relação assalariada. Isso sem contar o trabalho escravo, que também é uma realidade no país, quando a gente olha para setores como a agricultura. Mas como que seria um trabalhador? Porque ele não se qualifica como um trabalho escravo, esses 5 milhões. Não. Então, dá um exemplo do que poderia ser esse trabalhador não assalariado. É a pessoa que durante a semana de pesquisa estava ajudando algum parente em cultivo, por exemplo, ajudando a construir a casa, ou seja, não é que estava sem fazer nada, mas que está ajudando e recebe em troca, ou é uma relação familiar, ou você recebe em troca... E esse entra como um trabalhador ocupado. Ele entra como ocupado. Quer dizer, esse que não está nem recebendo salário, se você tirasse ele do dado, o desemprego no Brasil aumentaria milhões. Exatamente. E a gente pode dizer, então, pensando essa realidade da informalidade, porque dizem os apologistas aí da reforma trabalhista, dizem que tem que fazer a reforma porque os trabalhadores no Brasil têm muitos direitos. Mas os dados que você coloca, na verdade, apresentam que uma massa expressiva do Brasil não tem direito nenhum, né? Como é que você vê? Que a gente poderia... Seria esse o caminho do debate em relação à reforma trabalhista? Como que a gente poderia contra-argumentar a essa devastação que significa já a reforma em relação ao conjunto dos trabalhadores? Na verdade, é uma grande falácia esse argumento de que os trabalhadores têm muitos direitos. Eu acho que, na verdade, a reforma trabalhista ela é focada para atacar alguns setores específicos, especificamente o trabalho formal, que predomina no setor de serviços, no setor de comércio, e que atacando, né, os direitos, os poucos direitos, na verdade, que os trabalhadores têm no mercado formal, você também nivela por baixo os outros trabalhadores, né? Porque se o empregado formal, o empregado estatutário que está no já tem menos direitos, imagina quem não... Exatamente. E, por exemplo, pensando nessa nova realidade dos trabalhadores no Brasil e desse grande contingente, se analisar inclusive no mundo, a gente fez entrevistas na revista que intelectuais muito importantes, como Ricardo Antunes, a Ursula Rios, comentavam sobre o novo proletariado que está surgindo no setor de serviços. A gente pode dizer que o setor de serviços também está se ampliando no Brasil e está formando um novo proletariado? O setor de serviços ele se amplia, como eu comentei, ele é 50% da classe trabalhadora. Mas eu acho que, inclusive uma dificuldade de analisar o setor de serviços é que ele é muito amplo, que foi o que eu coloquei aqui. Então, por exemplo, às vezes existem trabalhadores que eles trabalham na indústria, mas eles estão numa prestadora de serviços, então eles são considerados trabalhadores de serviços. É um problema de como fazem estatística em relação à indústria de serviços. Exatamente. Ainda que, com certeza, eu acho que existe um aumento de setores, por exemplo, que eu acho que há um tempo atrás eram impensáveis, como o telemarketing. Tipo, o que representa o telemarketing hoje no país é algo que é estrondoso, né? Enfim, esse eu acho que é um dos principais exemplos. Então, Daphne, mas vendo essa realidade de ter 50% dos trabalhadores já alocados no setor de serviços, a gente pode dizer, uma questão que se coloca no debate na esquerda está perdendo importância objetiva, estratégica, os trabalhadores da indústria?
Não, existe uma modificação, uma configuração, como você colocou e a gente debateu aqui, da classe trabalhadora, uma modificação. Agora, a indústria ainda representa 13% dos trabalhadores ocupados no país. Então, tem uma importância que é muito grande, assim, e especificamente nos grandes centros urbanos, essa importância é ainda maior. Então, em São Paulo, em Minas Gerais, tem grandes concentrações industriais e nos estados do Rio Grande do Sul, da região sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, chega a 25% da população, 25% dos trabalhadores formais, eles trabalham na indústria e com grande peso da indústria de alimentos. Então sim, mas na verdade se combina essa importância estratégica e objetiva que tem os setores da indústria com uma tentativa, digamos assim, que envolve capital financeiro, envolve toda a reforma trabalhista, de devastar, de atacar esse setor da classe trabalhadora, né? Porque a gente vê, você mesmo coloca no artigo que enxergar essa importância também tem que fazer a gente ver essa tentativa de desindustrializar o país, né? De reduzir mais a indústria. A gente vê esse fenômeno acontecendo, então. Sim, sim. Existe, e é um grande debate esse, né? Tanto da reprimarização da economia brasileira, ou seja, você produzir fundamentalmente commodities, como a desindustrialização, e que tem algo que é interessante, assim, que a indústria, existem produtos de alto valor agregado, né? Um celular, enfim, produtos eletrônicos, são produtos de alto valor agregado. Agora, o suco de laranja, ele também é indústria, é considerado indústria no país. Mas é um produto de baixo valor agregado. Então, o que a gente vê que existe esse fenômeno é uma diminuição, um aumento desse tipo de indústria. Exatamente. Que se você analisar, mesmo revistas como a The Economist, chegou a escrever e nomear o Brasil como a fazenda do mundo. Existe uma estratégia para isso. Agora, não só, o que eu queria te perguntar era isso, esse movimento no campo, significa sempre desindustrialização ou é um mecanismo mais contraditório em relação à constituição da indústria? Não, eu acho que é mais contraditório. Porque o que acontece, na verdade, no país por um lado, a reprimarização da economia, que é um processo que a gente vê. Então, os principais produtos produzidos no país carne, soja, minério de ferro, dentro da economia. Então, existe isso, mas, por outro lado, também tem um movimento de que existem produtos na indústria que têm baixo valor agregado, mas que são industriais. Então, o suco de laranja, por exemplo, eu acho que é o exemplo mais gráfico, assim, desse tipo de produto. Que tem indústria, mas é uma forma de reprimarização da economia também. Exatamente, porque, na verdade, a grande questão é que possui indústria, mas é uma indústria de baixo valor agregado, ela é uma indústria que não desenvolve, vamos dizer assim, o país, outras cadeias de produção. E também né? A produtividade do trabalho, né? Que em geral, no Brasil, é muito baixa. Sim, também. Agora, se a gente fosse pensar assim, partindo mais do ponto de vista da organização dos trabalhadores, uma questão que me chamou a atenção na revista, um dado que você colocou, é que 7 milhões desse contingente de trabalhadores, um contingente enorme, ao redor aí de 7%, né, de trabalhadoras que estão no trabalho doméstico. Então a gente pode dizer que existe uma certa herança, se combinar tanto o movimento de reprimarização da economia, os latifúndios, mais o trabalho doméstico que afeta, em que estão empregadas mulheres, inclusive em que se coloca essa cara, essa herança escravocrata no Brasil. A gente pode dizer que essa herança
permeia toda a anatomia da classe trabalhadora ainda hoje e se evidencia um pouco na situação de trabalho dessas trabalhadoras? Eu acho que com certeza a gente pode dizer isso. Na verdade, você ter uma figura de empregada doméstica é algo que só no Brasil existe, né? Em poucos países existem isso da forma como se tem no Brasil, né? E eu acho que expressa o que é um país atrasado, né? Tipo, que é um país que tem elementos, tem o trabalho, o emprego formal, mas também lida com formas muito arcaicas de o que a gente poderia chamar de desenvolvimento desigual combinado do país que se mantém latente ainda. Nas relações do trabalho é gráfico, né? Pra gente ver isso. Agora, uma última questão, do ponto de vista estratégico, se a gente vê então que tem uma importância muito grande, como a gente discutiu, a questão da indústria, a organização da indústria, é um desafio novo também para os trabalhadores agora. Você, inclusive, como uma trabalhadora metroviária, como que é o desafio de organizar trabalhadores no setor de transporte? Porque a impressão que dá é que a ofensiva repressiva a partir das greves é muito intensa do ponto de vista do Estado, né? Qual foi a experiência que você teve nas greves gerais e qual que é a importância estratégica que você vê nesse setor? No setor de serviços dos transportes. De transportes? Eu acho que nas últimas greves, na experiência, que para mim foi a primeira greve como uma trabalhadora metroviária, principalmente nos grandes centros urbanos, é uma posição estratégica e decisiva. Não à toa, a patronal ataca também tão brutalmente, né, os trabalhadores, assim, tão ofensivamente os trabalhadores desse setor, porque ele é determinante. Se uma cidade como São Paulo, o metrô para, ou a CPTM para, ou rodoviários param, é decisivo para se vai ter uma greve geral ou não, porque na verdade existe um grande contingente de trabalhadores que não tem uma organização tão forte quanto a nossa, né? E inclusive que estão nesses setores, no setor de serviços, no comércio, em diversos locais que se deslocam para o trabalho, não tem essa organização sindical tão forte que o metrô parar é decisivo para esses trabalhadores entrarem na greve geral ou não, né? Então tá bom, Daphne, eu queria agradecer a sua presença, acho que foi muito elucidativa para a gente ter um quadro um pouco do que é o movimento operário hoje. Acho que um desafio que se coloca justamente então é como a esquerda pode ter uma política para unificar justamente, né, esses novos setores da classe trabalhadora, os setores precários, os setores de transporte e a indústria. Acho que é um dos desafios que se colocam. E eu queria também divulgar novamente a nossa revista, está R$15, quem quiser pode comprar no site da editora Iskra ou enviar uma mensagem para o portal Esquerda Diário, que a gente também envia a revista, e pedir para todos que gostaram do programa para curtir, compartilhar e divulgar essa reflexão sobre o mundo operário hoje.